Olá, sejam bem-vindos a mais um Cyber Talk. Estou aqui com o Fernando. Fernando, seja bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo, um grande amigo meu. Aliás, está sempre com a gente, sempre participativo. Obrigado por estar com a gente. André, sou eu que agradeço aí pela oportunidade novamente de estar aqui contigo, de poder conversar contigo, aprender mais e falar sobre esses novos desafios da nossa picante área de segurança da informação, né? Depois a gente vai entrar nas tendências de 2025, mas primeiro, o que você vê hoje que é primordial as empresas estarem se antenando e adequando os princípios da infraestrutura local hoje? Bom, inicialmente eu gostaria de falar sobre identidade, que eu acho que é um tema que eu vou chamar até de gap, tá? Isso acontece na maioria das companhias, né? Na maioria não, né? Numa boa parte delas, né? Devido aí à criticidade do assunto. Hoje nós temos o primeiro pilar de governança de identidades, no caso que é as ferramentas de IGA, né, que apoiam nisso, sob projetos de joiners, movers e leavers, né? Que é aquele cara que quando ele entra na companhia, ele já tem, por exemplo, os acessos originais criados de modo autônomo, depois ele tem caso ele tenha as elevações, as mudanças de cargo, as mudanças que são os movers, né? Essas matrizes de bases de cargo e de acessos para onde ele vai, né? E no caso os leavers para quando ele sai da companhia, né? Ou seja, todo esse ciclo de vida de uma credencial totalmente cuidada por essas ferramentas, né? Isso ajuda muito. Hoje você vê que as ferramentas ajudam você a ter uma visibilidade na qual antes, talvez, essa pessoa, quanto mais tempo ela tem da indústria ou da empresa, não tinha tanta visibilidade, porque a pessoa ia ganhando cada vez mais privilégios, mas assim, não tinha uma verificação, de repente, constante, se de repente você deu um privilégio que era só por aquele período e depois você tem que tirar aquele privilégio. Como que hoje você trata esse histórico e também somente o necessário e quando necessário? Acho que você trouxe uma colocação mais do que perfeita agora, porque essas pessoas recebiam esses acessos no passado, que deveriam ser às vezes temporários, 90 dias, ou um cargo. Você pega, por exemplo, o coordenador que assume o cargo do gerente de modo interino, ou qualquer cargo superior, né? Isso acabava, vamos dizer, persistindo nessas contas e ficava de modo eterno, né? Então, esse é um ponto importante. Mas também tem outro, que é o cara que, além de fazer elevação, tem o cara que mudava de totalmente segmento. Imagina, sei Departamento, lá, né? você pega um líder de RH que virou líder do marketing. Sei lá, é uma comparação ruim até de habilidades, né? Não, mas diferente de permissões, né? Mas imagina o cara ter um acesso, por exemplo, a uma série de pastas num file server, por exemplo, e depois que ele é migrado, ele mantém os acessos antigos e os novos, né? Então isso fica muito excessivo nessas contas. E vai contra os requisitos de privilégio mínimo, né? Que nós temos que cuidar com muito carinho. E também eu acho que esse controle hoje passou a ser não somente parte da cyber, que sempre foi, mas hoje você tem até alguns mini departamentos, dependendo do time de cibersegurança, eles definem quem vai estar gerenciando o time do IAM, né, Identity Exato. Management Access, né? Então você tem diferentes pessoas agora focadas somente nessa área que virou mais uma área dentro da cibersegurança, mas né, antes não era uma área pré-definida, fazia tudo num todo, né? Exato, ele tem várias segmentações, né? Até quando você fala de um PAN, por exemplo, que cuida, né, um pouco disso, né? Mas aí você tem a parte de governança de identidade mesmo. Aí são diferentes, né? Você tem CyberSec e InfoSec, né? Separando isso. E trazendo nessa esfera também, nós temos também, falando de cibersegurança agora, os ITDR, né? No caso, né? Que é aquela ferramenta que gerencia o comportamento dessas contas, monitora o que elas estão executando, fazem todo esse levantamento de... Imagina que uma conta, naturalmente, ela se autentica sempre no host dela, num horário específico de tempo e tudo mais. Aí, num certo momento, ele apareceu originando da Rússia, por exemplo, da China, seja de um outro país remoto, né? E passando uma autenticação jampeando por vários servidores. Você tem uma ferramenta que monitora isso também, né? Aí você já tem um olhar mais de cibersegurança monitorando isso também. Já tem um behavior, né? É Exato. um comportamento diferente do que você estava esperando daquele usuário, que faz com que o time de cyber consiga identificar mais rápido um possível
ataque. E para a gente terminar, Fernando, a gente imagine que você tem uma bola de cristal e você consiga ver o futuro de 2025. Quais seriam, de repente, as tendências ou tendência para a cibersegurança em 2025? Olha, primeiro da lista top, AI, né? Acho que a inteligência artificial veio para ficar e ela gera uma série de dúvidas e também de inquietudes para todos, né? Mas ela também traz tantos benefícios que chega a ser imensurável. Então ela veio para ficar e vem a cibersegurança tá aí para apoiá-la, né? Na sequência, bom, eu continuo falando da identidade porque é um dos pilares aí Uma que continuação de 2024? eu diria que ainda é um ponto de extrema relevância. E na sequência eu acho que as clouds não saíram da lista. Tá? Acho que essa alternância de clouds ainda continua em alta ainda para 2025. Fernando, obrigado. Obrigado por estar colaborando com todos. Aliás, como eu falei, a nossa indústria é formada por pessoas de exemplo igual você, líderes que sempre ajudam a todos, e também essa colaboração hoje no CyberTalks ajudam muitas pessoas que de repente estão começando, estão no meio do caminho, já estão liderando empresas, e eu acho que essa colaboração que a gente tem juntos e também a união que sempre a gente pode trazer líderes como você, tá junto com a gente, colaborando. Então, obrigado por estar com a gente sempre e estar participando junto com nossos eventos sempre. Muito obrigado, Danés. Obrigado pelo carinho e pelo acompanhamento sempre. Valeu.